Nas últimas décadas, o avanço da tecnologia transformou profundamente a indústria pesqueira mundial, especialmente quando falamos de pesca em grande escala. O setor, que durante séculos foi baseado em técnicas tradicionais, hoje combina conhecimento científico, sistemas modernos de monitoramento e embarcações de alta capacidade, para garantir eficiência e segurança alimentar global. Neste documentário, vamos explorar como algumas das espécies marinhas mais valiosas e nutritivas são capturadas, processadas e distribuídas até chegar à mesa de milhões de pessoas ao redor do planeta. Começamos com a famosa lagosta da região do Maine, nos Estados Unidos, considerada um dos frutos do mar mais nobres e valorizados do mundo. Todos os anos, são capturadas mais de 100 milhões de libras desse crustáceo, o equivalente a aproximadamente 45 mil toneladas, gerando quase 500 milhões de dólares em receita para a economia norte-americana. Esse ciclo produtivo começa logo ao amanhecer, quando barcos robustos de 10 a 15 metros de comprimento deixam os portos equipados com iscas especiais e centenas de armadilhas. As armadilhas, lançadas em pontos estratégicos do mar, são sinalizadas por boias coloridas que identificam cada embarcação. Projetadas para capturar apenas lagostas adultas, elas desempenham um papel fundamental na sustentabilidade da atividade, evitando a exploração de indivíduos jovens. Após 1 ou 2 dias, os pescadores retornam para recolher as armadilhas, que trazem lagostas pesando entre 450 gramas e 1,3 kg. As menores, ou aquelas que carregam ovos, são devolvidas imediatamente ao oceano, em conformidade com rígidas regras de conservação. As que atendem aos critérios são acondicionadas em tanques a bordo, em condições de temperatura e oxigenação controladas, para preservar a máxima frescura. Assim que chegam ao porto, as lagostas passam por um processo rigoroso de classificação por tamanho e qualidade. Em instalações modernas, são congeladas rapidamente a menos 40 graus Celsius ou levemente cozidas e enlatadas. Os lotes premium seguem para exportação, abastecendo mercados exigentes de países como Japão, França e Estados Unidos. Por trás de cada lagosta servida em restaurantes sofisticados, existe o esforço contínuo de pescadores que enfrentam longas jornadas no mar, contribuindo para uma cadeia que movimenta milhares de empregos. Seguimos agora para o polvo gigante, muito apreciado por sua carne firme, adocicada e de alto valor nutricional. Todos os anos, mais de 220 milhões de libras, cerca de 100 mil toneladas, de polvo são capturados no mundo, especialmente em regiões como o Alasca, o Japão e a Colômbia Britânica. Antes de zarpar, os pescadores preparam cuidadosamente dezenas de armadilhas, que serão colocadas em áreas de rocha submersas, a profundidades que variam de 10 a 90 metros. Os barcos, normalmente com 9 a 12 metros de comprimento, levam de 50 a 100 armadilhas em viagens que podem durar de 3 a 5 dias. Após 24 a 48 horas, as armadilhas são recolhidas e os exemplares de 9 a 23 quilos são selecionados manualmente, sempre priorizando os maiores, enquanto os menores são devolvidos ao mar para preservar os estoques naturais. Logo após a captura, os polvos são armazenados em gelo para conservar textura e sabor. No porto, passam por unidades de processamento, onde são limpos, divididos em partes e congelados ou rapidamente cozidos. Os produtos de polvo de alta qualidade são exportados principalmente para países como Japão, Coreia do Sul e Espanha, onde são usados em pratos tradicionais como sashimi, takoyaki e polvo à galega. Outra espécie de alto valor é o linguado, peixe de carne branca, macia e muito apreciada pela baixa quantidade de espinhas. Todos os anos são capturadas entre 25 a 30 milhões de libras de linguado, o equivalente a cerca de 11.000 a 13.600 toneladas. A pesca concentra-se em portos renomados dos Estados Unidos,
Canadá e Islândia, regiões com as zonas de captura mais ricas do mundo. Os barcos, geralmente de 10 a 15 metros, são preparados com linhas longas equipadas com milhares de anzóis iscados com arenque fresco. Uma única expedição pode durar de 7 a 10 dias, com cada embarcação lançando de 10.000 a 30.000 anzóis ao mar. O linguado vive em profundidades que variam de 30 a 275 metros, e sua captura exige força e técnica devido ao porte do peixe. Assim que são içados, os exemplares que atingem os padrões ideais são imediatamente processados a bordo e armazenados em compartimentos refrigerados abaixo de 4 graus Celsius. No porto são classificados por peso e qualidade, e os melhores seguem para a filetagem e embalagem. A carne de linguado premium é altamente valorizada no Japão e na Coreia do Sul, especialmente pela riqueza em ômega 3. Quando falamos de pesca noturna, não podemos esquecer da lula, outro fruto do mar amplamente consumido. Todos os anos, mais de 3 milhões de toneladas são capturadas em regiões como a China e o Japão. Nesse tipo de pesca, a luz é a principal aliada. Poderosos refletores instalados nas embarcações atraem cardumes inteiros das profundezas, entre 30 e 150 metros, para a superfície. As lulas menores são capturadas em grande escala por redes automáticas, enquanto as maiores, com 30 a 60 centímetros de comprimento e peso entre meio quilo e 1,3 kg, são pescadas individualmente, preservando sua integridade. Os navios modernos utilizam inclusive câmeras subaquáticas para monitorar os movimentos dos cardumes, garantindo maior precisão. Logo após a captura, as lulas passam por lavagem, classificação e são armazenadas em câmaras refrigeradas abaixo de 4 graus Celsius. Quando chegam aos portos, as melhores são direcionadas a fábricas modernas para serem embaladas ou levemente cozidas. Esses produtos abastecem mais de 50 países, com forte presença no Japão, Europa e América do Norte, em pratos como sushi, sashimi e tempurá. Avançando em nossa jornada, chegamos ao atum, um dos peixes mais populares e nutritivos do planeta. Sua pesca é realizada em larga escala, movimentando bilhões de dólares por ano. Em portos movimentados, ao nascer do sol, centenas de barcos partem para o alto mar em expedições que podem durar de 30 a 90 dias. Cada navio leva redes circulares de até 1.500 metros, boias de marcação e barcos auxiliares. O atum vive em águas profundas, entre 15 e 150 metros, e forma grandes cardumes, localizados por capitães que utilizam sonares, satélites e observam o movimento de aves marinhas. Quando um cardume é identificado, os barcos cercam os peixes com redes gigantes em menos de 20 minutos. Os adultos podem pesar de 45 a 135 quilos e atingir até 1,80 m de comprimento. Logo após a captura, passam por processos rigorosos: sangria, lavagem e resfriamento abaixo de 4 graus Celsius. Em alguns navios, são congelados a menos 40 graus Celsius, padrão exigido para sashimi japonês. Ao retornar ao porto, os peixes são classificados e enviados para fábricas certificadas, de onde partem os cortes premium para restaurantes de luxo em Tóquio, Nova York e Paris.